Desde a quinta-feira, temos tido a alegria de ter conosco o pastor Ebenezer Carlos dos Santos. Uma alegria pessoal. O pastor Ebenezer é um amigo muito querido, mas uma alegria como igreja. Temos sido muito abençoados por Deus através das mensagens que o Senhor tem transmitido pelo seu servo aos nossos corações. Já há algum tempo desejávamos ter o pastor Ebenezer conosco, e eu e Alice temos um carinho muito grande por ele, pela irmã Margarete, e é uma satisfação poder recebê-los. O pastor Ebenezer é sergipano de nascimento, conterrâneo da irmã Débora, mas foi criado em Goiás, onde o seu pai, pastor Carlos Crespo, pastoreava. E de Goiás foi para o Seminário do Sul, sentindo-se vocacionado. Ali no seminário encontrou também a irmã Margarete, que estava ali para estudar. São casados há 39 anos, mesmo tempo que ele tem de ministério pastoral. Tem 3 filhos, a Lucília, a Priscila e o Carlos, e desses já tem 3 netos, Raider, Valentina e Maggie. O pastor Ebenezer pastoreou no Rio de Janeiro, em São Paulo, depois foi para os Estados Unidos, onde reside há 25 anos. A Margarete o tem acompanhado ao longo de todo o seu ministério. Também no Rio cursou música pelo seminário, chegou a dirigir o curso de música do Seminário do Sul, e lá nos Estados Unidos atua como professora na área de artes, é também decoradora, e que decoradora, conhecemos o trabalho dela lá. E o pastor Ebenezer tem pastoreado nos últimos 7 anos a Igreja Batista Brasileira Central em Bedford, no Texas. É a igreja da qual faz parte a irmã Eliane Gomes, que mandou por ele muitos abraços para a igreja, especialmente para a sua família, né? Para a família, a grande família Gomes aqui da igreja. E desde a quinta-feira, vários membros da família têm acompanhado os cultos, tanto ali em Bedford, como em alguns lugares do Brasil, no Maranhão, no Rio, têm acompanhado, têm participado também, ainda que à distância, desta série de conferências. Como disse, é uma alegria muito grande receber o pastor Ebenezer, e eu quero lhe passar a palavra nesse instante, no desejo de que Deus, mais uma vez, o use como instrumento nas suas mãos, para falar ao nosso coração. É orando nesse sentido e abertos para ouvir a voz de Deus que nós lhe passamos a palavra nesse instante. Mas que igreja bonita, que povo que canta bonito aqui, a igreja da Capunga. Irmãos, eu dou graças a Deus por esta igreja, pelos pastores que passaram por aqui, e dou graças a Deus pelo pastor Ney Ladeia, pastor desta igreja, um homem de Deus, um homem que a denominação o tem como uma joia preciosíssima, um púlpito maravilhoso. Nós, os pregadores, bebemos quando ouvimos o pastor Ney pregar. E os irmãos são abençoados em ter um pastor assim. E Deus o colocou aqui, pastor Ney, porque este rebanho sabe amar um pastor, sabe demonstrar o carinho, e eu vi isso a cada dia, os irmãos abraçando, falando com tanta ternura, com tanto carinho com o pastor Ney, com a Alice, aquela alegria toda especial. Irmãos, eu não posso deixar de saudar esta igreja com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, pastor Ney, e que o irmão continue realizando este ministério abençoadíssimo para a glória de Deus, aqui e em todo este país e fora deste país, onde o Senhor tem usado ele
para compartilhar a sua palavra. Eu quero agradecer à igreja, ao pastor Ney, o convite que vocês me fizeram para estar aqui com os irmãos. Que bênção, que prazer, que alegria estar nesta igreja. E sabe por quê? Porque esta igreja é a igreja do Senhor, é a igreja de Cristo Jesus. Por isso cantamos, por isso não nos envergonhamos do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nesta manhã eu gostaria de deixar com os irmãos a palavra de Paulo. Finalmente, irmãos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Diz Paulo: pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, estás firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisto com perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com intrepidez e com confiança, para fazer notórios os mistérios do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Que cada irmão possa vestir esta armadura de Deus e a sua vida ser uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida santa, uma vida que glorifique realmente o Senhor Jesus Cristo. Que o irmão não tenha vergonha do Evangelho, mas não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Graças ao Senhor por aquilo que cremos e pelo que somos. Quinta-feira aqui alguns não vieram. Onde é que vocês estavam? Sexta-feira alguns não apareceram. Eu sei que o irmão estava no hospital, mas eu não tenho tantos doutores aqui, tenho. Sábado, alguns gazearam a igreja. Mas eu louvo a Deus porque hoje estão aqui. E a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram. É na casa do Senhor onde temos alegria, onde cantamos, onde louvamos ao Senhor, onde nós nos cumprimentamos e abraçamos uns aos outros e sentimos aquele amor de Jesus, na casa do Senhor. Não entendo porque alguns crentes ficam em casa no dia do domingo. Não entendo. Irmãos, Larry Coy disse uma coisa muito interessante. Ele disse: Deus fez o mundo em 6 dias. Mas tem muita gente aí fazendo um mundo de coisas num só dia. E às vezes escolhe no dia do Senhor. Oh, irmão, o dia do Senhor é para estar na casa do Senhor. É para louvarmos ao Senhor. É para cantarmos e sentirmos a presença de Jesus em nossas vidas. E então, durante a semana, nos sentimos revigorados, abençoados, felizes, porque estivemos diante do Senhor. E por quê, irmãos? Porque aqui é a casa do Senhor. Igreja não tem palco, tem altar. No palco há performance, no altar há sacrifício. Igreja não tem show, tem culto. No show há exibição, no culto há rendição. Igreja não tem estrelas, tem servos. Estrelas aparecem, servos obedecem. Igreja não tem fãs, tem discípulos. Fãs aplaudem e bajulam, discípulos aprendem e seguem. Igreja não tem artistas, tem ministros. Artistas atuam, ministros servem. Igreja não tem plateia, tem adoradores. Plateia assiste e reage. Adoradores prostram-se e entregam-se. Quando a igreja passa a ter palco, show, estrelas, fã, artista e plateia, ela acaba se transformando numa arca de Noé, onde para Deus o mau cheiro dos que estão dentro é tão insuportável
quanto daqueles que estão fora. Mas quando a igreja do Senhor opta pela trilha do altar, do culto, dos servos, dos discípulos, dos ministros, dos adoradores, ela encontra a sua identidade resumida nas palavras de Paulo: família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém. Esta é a igreja do Senhor, pela qual Jesus morreu. E Jesus morreu por você. Jesus derramou o seu sangue na cruz para que você pudesse entrar pelas portas da cidade santa. Oh, irmãos, a Bíblia nos fala desse lugar maravilhoso chamado céu. Nós estaremos um dia lá. Eu quero andar pelas ruas cobertas ali de ouro. E sabe por que Deus mandou colocar ouro nas ruas do céu? Porque ouro lá no céu não é nobre. O ouro lá no céu é um metal pobre. Aí Deus cobre as ruas com ouro. Aqui não, aqui queremos ouro. Aqui buscamos o ouro, queremos correr atrás do ouro. No céu não. Ponha nas ruas aí o ouro, para que você possa andar e você sentir a grandeza de Deus, o que era a presença do Senhor. Vou preparar-vos lugar, e eu vou, mas eu vou voltar, disse Jesus, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Eu tenho uma notícia para você que ainda não é crente, que não é servo de Deus, que não está seguindo ao Senhor, que não conhece a Bíblia, que não abriu o seu coração, que não tem a esperança. Jesus te ama e ama muito. E por isso Ele morreu na cruz por você. Eu estava lá em Jerusalém, fui andando ali pela aquela Via Crucis, aquela rua estreitinha. Eu comecei a pensar as dores, o sofrimento que Jesus passou por minha causa. Por minha causa. Ele não tinha que levar aquela cruz, mas Ele levou. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a nossa iniquidade, a nossa dor, o nosso pecado, a nossa miséria. E ali na cruz, Deus olhou e disse: eu não posso olhar para o meu filho. E Jesus gritava: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali estava o meu pecado, ali estava o seu pecado, ali estava a minha rebelião, ali estava a minha desobediência, e Deus não podia olhar para o seu filho. Tudo isso por mim, por você. Tudo isso por mim, por você. E agora Ele lhe convida a que você venha a Ele. Você não vai para o céu porque você é bom. Você vai para o céu porque Deus é bom. Você não vai para o céu porque você merece. Você vai para o céu porque Deus fez possível a sua entrada no céu através de Jesus. Paulo diz que as boas obras que nós fazemos, tudo Deus coloca diante de nós. Irmãos, como é maravilhoso podermos compartilhar este amor do Senhor com outras pessoas. Eu estava viajando, saí dos Estados Unidos e vim para o Brasil. E todo mundo havia sentado no avião. De repente eu vi um senhor lá na frente, falando com o comissário. E ele então estava um pouco nervoso, porque a sua cadeira era ali na frente. E havia uma pessoa, parece que cometeram um erro. E então o comissário olhou e apontou assim. Havia um banco aqui, que eu estava orando. Senhor, não manda ninguém não, para esticar a minha perna. Mas o Senhor tinha um outro plano. Aí Deus mandou aquele homem sentar do meu lado. E ele sentou do meu lado. Aí eu pensei, bom, já que ele sentou do meu lado, Deus está querendo que eu fale com ele. E eu comecei a evangelizar. Comecei a falar do amor de Jesus. E dizer a ele que realmente Deus o havia... Deus o amava tanto e ele precisava experimentar essa graça do Senhor. Irmãos, que evangelismo gostoso é esse no avião, porque o sujeito não tem para onde ir, ele tem que ficar do seu lado ouvindo o tempo todo. E ele ouviu a palavra e nós conversamos muito tempo. E eu senti aquele homem vazio de Deus, necessitado da graça de Jesus. E quando eu abri a Bíblia, li vários textos, li sobre o amor de Deus, dizendo: Deus ama você, não importa o seu problema, a sua dificuldade, o seu pecado, Deus lhe ama. No final da viagem,
Ele olhou para mim e disse: pastor, não foi por acaso que eles não me deixaram sentar lá no meu banco para me colocar aqui ao seu lado. Não foi por acaso. Não é por acaso que você está hoje nesta manhã. Deus tem uma mensagem para o seu coração. Deus o trouxe aqui. Ontem veio uma senhora. A senhora veio assistir o culto pela primeira vez. E nós falávamos sobre o perdão. E ela depois do culto, ela falou comigo. Ela disse: pastor, eu sinto uma angústia no meu coração. E eu orei com ela. E depois da oração, depois que conversamos, eu senti que ela estava sentindo melhor no coração. Sabe, é este momento quando Deus lhe traz a casa do Senhor e você vem ouvir um hino, uma oração, uma palavra que traz bem, que transforma a sua vida, que muda. Irmãos, ontem falamos sobre esse perdão. Como nós precisamos perdoar uns aos outros. Quantas vezes não perdoamos e Deus nos perdoa. E Deus nos perdoa uma, duas, muitas vezes. Mas muitas vezes Deus nos perdoa. Mas eu nem sei quantas vezes eu deixei de perdoar alguém. Como pastor, não perdoei. E eu estava no púlpito pregando sem perdoar. E o Espírito Santo olhando para mim: mas que cara de pau que você é, hein? Eu não estava perdoando e pregando, falando sobre o perdão e cantando: qual adorno desta vida. E chegava no amor: é o amor, é o amor. E sentindo no meu coração exatamente o contrário, porque algumas pessoas haviam me machucado. Mas um dia Deus disse: então eu vou resolver isso de uma vez por todas. E Deus me colocou no cantinho da parede. E eu não tive outra alternativa a não ser chegar e me ajoelhar e falar: Senhor, me perdoe. Eu quero aprender a perdoar. Eu quero, Senhor, este perdão. E eu comecei a exercitar o perdão. Eu perdoei aquelas pessoas que haviam me machucado. Irmãos, eu comecei a sentir uma alegria diferente na minha vida. Os hinos mudaram, o culto era outro, a mensagem também. Deus havia me liberto. O crente precisa ser liberto dessa cadeia, dessa corrente que destrói a sua vida, que se chama falta de amor, falta de perdão. É uma corrente terrível. Eu me lembro da história daquele menino que estava brigando com a sua irmãzinha. Estavam brigando, a mãe chamou e disse: Joãozinho, nós somos crentes, vamos à igreja, e você brigando com a Floriofilda, que negócio é esse? Aí ele: mas ela fez um negócio lá que eu não gostei, e ela está pegando os meus brinquedos. A mamãe pegou e disse: olha, vamos fazer uma coisa, você vá para o seu quarto, você vai orar, peça perdão a Deus, porque Jesus pode voltar hoje à noite. E se Jesus voltar e pegar você assim brigado com a sua irmãzinha, e aí? O que é que você vai dizer para o Senhor Jesus? Aí o menino subiu, ficou um tempinho lá, meia hora ele desceu. A mãe disse: filho, você orou? Sim. E aí? Olha, mãe, eu vou fazer uma coisa, eu vou perdoar a Floriofilda, mas se Jesus não voltar hoje à noite, amanhã ela me paga. Você está vendo como nós perdoamos? Você está vendo qual é o nosso espírito? Eu conheço essa peça. Isso já aprontou comigo, Não é esse o perdão de Deus, porque Deus olharia para você e diria: isso aí, olha lá, olha meu filho, quem está pedindo perdão, olha a peça que está pedindo perdão. Não é assim. Você olha para o Senhor e diz: me perdoe, Senhor. E a Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que mais? Nos purifica de todo pecado. Não temos que viver acorrentados ao pecado, porque o sangue de Jesus nos liberta, limpa o nosso coração.
e podemos ter o nosso relacionamento com Deus de maneira abençoada. Muitas vezes os crentes chegam para mim e dizem: pastor, eu oro, mas eu sinto que a minha oração bate no teto, pum, e desce. Claro, sabe por quê? Porque o profeta do Senhor diz: os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não ouça. Deus não escuta a oração de alguém que não quer se arrepender, que não quer se quebrantar, porque um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Deus jamais deixará de escutar a sua oração. Mas você precisa se quebrantar diante de Deus, reconhecer o seu pecado, reconhecer o que ofendeu ao Senhor e dizer: perdoa-me, Senhor, e Deus vai lhe perdoar. Irmãos, que bênção a gente ser crente, a gente servir ao Senhor. Este livro é maravilhoso, o livro de Deus, a Bíblia. Quantas vezes eu leio a Bíblia e vou lendo e encontrando coisas diferentes. Cada vez que eu vou lendo na minha Bíblia, eu vou encontrando algo novo. E hoje eu gostaria de, em alguns minutos, compartilhar com os irmãos algumas ideias sobre este versículo. Salmo 37, de 1 a 5, diz assim: não te enfades por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve eles murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Vamos dizer juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Irmãos, há dias, há momentos quando nós estamos frustrados, desanimados, pensando que Deus não está mais fazendo parte da nossa vida, Ele está tão longe. Sentimos um hiato, um vazio, um bloqueio, e ficamos realmente desanimados, eu e você. Uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja no Rio, na igreja do pastor Reis Pereira, que faleceu. E eu, quando cheguei ali, estava no 3º ano de seminário, quando cheguei na igreja, pastor disse: vamos entrar. Eu disse: pastor, tem uma salinha aí, eu queria lá orar. Irmãos, eu tinha um sermão na mente, mas ele não estava no coração. Eu tinha um sermão aqui na cabeça, mas o Espírito não estava dentro de mim. E então eu entrei naquela salinha e eu disse: Senhor, como é que eu posso anunciar a tua palavra se eu estou vazio de ti? E Deus então falou ao meu coração, e eu passei muito tempo ali, eu não vi nem o tempo passar. Quando eu entrei, o pastor já estava nervoso, pensou, acho que eu tinha sido arrebatado. Eu entrei, mas entrei e preguei, mas agora eu não era o mesmo. Agora, Deus estava usando a minha vida. O Senhor diz: não te enfades, não se preocupe, não fique com seu coração molesto pelas coisas que você está vendo e acontecendo ao seu redor, mas confie no Senhor. Muitas vezes você olha para o vizinho e diz: ah, Senhor, eu vou na igreja, eu dou a minha oferta, eu canto no coro, aquele ali não faz nada, olha ele tem isso, tem aquilo, está todo bronzeado, todo sarado, todo bonito, e eu, Senhor, caindo aos pedaços. Não te enfades, não fique olhando o ímpio, as coisas que acontecem ao seu redor, diz o Senhor. Deus cuida de nós, Deus cuida da sua vida, Deus sabe o que você precisa. A Bíblia diz: antes que nós peçamos alguma coisa, o Senhor tudo conhece. E Ele diz: não te enfades. Mas muitas vezes alguns crentes chegam para mim e dizem assim: ah, pastor, eu faço meus pedidos a Deus e Deus não responde. Ah, deixa eu lhe falar. Primeiro, quando você faz um pedido errado, não espere nenhuma resposta de Deus. O pedido errado, Deus sempre diz: espere, seu pedido está errado. Quando você faz um pedido e ele é feito no tempo certo, mas você não está seguro, absolutamente seguro, nem do que você está pedindo e nem se Deus vai responder,
Deus diz: espere. Mas quando você faz um pedido a Deus e o Senhor aprova o que você está pedindo, Ele diz: siga adiante. Sabe por quê? Porque Deus vai muito além daquilo que pedimos e daquilo que necessitamos. E Deus abre as portas de maneira maravilhosa. Irmãos, isto significa as 3 lições que eu gostaria de deixar com você nesta manhã. A primeira: Deus realiza propósitos, os seus propósitos são realizados. As bênçãos do Senhor, Deus dirige a sua vida, se você entregar o seu caminho. Primeiro, dependendo completamente do Senhor. Depender do Senhor não é fácil. Depender do Senhor significa você se anular a si mesmo. É permitir que Deus dirija o seu caminho, dirija a sua vida, oriente os seus passos, esteja ali nas suas decisões. Isto é depender do Senhor. Quando eu estava pastoreando a igreja central de Sorocaba, eu cheguei naquela igreja em 1975, e eu olhei no teto, as placas de isopor estavam caindo sobre o povo. Olhei no chão, a igreja toda rejuntada de cimento. Aí eu vi uns bancos. Engraçado que as cadeiras lá, vinha uma tábua assim. Quando você puxava uma cadeira, vinha quase todas as cadeiras do salão. A casa do Senhor estava em petição de miséria. Mas quando eu fui na casa dos crentes, pastor, limpa o pezinho aí. Mas a casa do Senhor, assim, caindo os pedaços. E eu disse: irmãos, nós precisamos começar a arrumar a casa do Senhor. Deus merece coisa melhor. Deus merece a sua voz, Deus merece o seu talento, Deus merece a sua inteligência, Deus merece o seu dom, o seu talento. Não é qualquer coisa para Deus, porque quando Ele lhe abençoa, Ele não abençoa qualquer bem. Deixa eu ver uma bençãozinha aí qualquer, me dá uma bençãozinha aí, eu vou jogar para Ele. Não é assim que Deus faz. Ele lhe dá o melhor, porque Ele lhe ama, Ele quer vê-lo feliz. E então, eu olhei no órgão, era um órgão de Foley. A minha esposa foi tocar e era daquele órgão que você tocava. Pum, 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 não precisava bateria. O próprio órgão era aquele, bateria. Mas o pior não era isso. Quando ela ia tocar, começava a voar baratinha para tudo quanto é lado. Veja a situação. Aí eu disse à igreja: vamos comprar um órgão elétrico para a igreja. O diácono levantou a mão. O que foi, irmão? Pastor, não temos dinheiro. Eu disse: quem disse que igreja é para ter dinheiro? Quem tem dinheiro é banco. A igreja tem fé. Nós entramos com a fé, Deus entra com dinheiro. Eu disse: vamos comprar. Oh, irmãos, mas os irmãos não estavam muito afim de comprar, mas porque eu insisti, marcamos uma sessão. E aí, vamos resolver votar para comprar o órgão. Quando eu disse: os irmãos que são favoráveis, levante sua mão para comprar o órgão, os irmãos começaram a levantar a mão assim, bem devagarinho. Já estava no meio. Eu disse: baixa a mão. Aí todo mundo baixou rápido. Aí eu disse: irmãos, eu acabei de lembrar de uma coisa. Aqui sempre falta energia. Já pensou, o órgão está tocando, falta energia. Como é que vamos fazer? Então me ocorreu uma ideia: vamos comprar um órgão e um piano. A igreja disse: o quê? Aí eu disse à igreja: vamos fazer uma coisa? Vocês votem comprar o órgão e o piano, e eu vou dizer a vocês como nós vamos pagar. Irmãos, a igreja votou mais para ouvir como ia pagar do que qualquer outra coisa. Aí votaram. Quando terminamos de votar, um diácono ficou em pé: pastor amado, o irmão poderia dizer como que a igreja vai pagar esses 2 instrumentos? Eu disse: simples, fácil. Eu fui no piano e contei as teclas, as branquinhas e as pretinhas. Corri lá no órgão, lá onde vendia, e contei as teclas. Dava 300, quase 400. Aí eu disse: irmãos, cada irmão vai comprar uma tecla, só uma tecla. E pronto. Eles disseram: mas tá bom assim. E se animaram. Irmãos, Deus nos deu dinheiro, mais dinheiro do que nós precisávamos para comprar os 2 instrumentos. Muito mais, sobrou dinheiro. Um dia eu chego na igreja domingo, e ali está sentado um diácono no órgão. Eu sabia que ele não tocava nada, e ele estava assim,
Eu disse, irmão, o que é que o senhor está fazendo? Ele disse, eu estou tocando a tecla que eu paguei por ela. Depender do Senhor. Quando nós dependemos do Senhor, Deus realiza os nossos sonhos. Quando nós dependemos do Senhor, Deus vai adiante, abrindo as portas. Quando dependemos do Senhor, nós sentimos a sua mão nos conduzindo a cada momento. Não precisamos ficar preocupados, porque Deus toma conta de cada detalhe em nossa vida. Oh, irmãos, quantas vezes nós ficamos preocupados, angustiados. Eu me lembro que em 1977, quando aconteceu a Convenção Batista Brasileira aqui nessa igreja, eu estava no Hotel São Domingos e vínhamos andando, Expresso Canela, daqui para lá, de lá para cá. E aí, passei numa loja americana, naquela época, uma loja americana, e eu pedi um lanchinho, disse, olha, traga um lanche porque eu estou atrasado para a reunião. Falei com a moça, e a moça nada. E eu esperando o lanche, nada. E olhando no relógio, e todo afobado, todo preocupado, eu preciso chegar na hora e esse lanche não aparece, eu já estava perdendo a fome, e a moça, de repente ela apareceu, mas sem o lanche. Eu disse, minha filha, eu estou esperando o lanche até agora, eu vou chegar atrasado. Ela olhou para mim na lata e falou, mas o senhor deixe de ser agoniado. Eu disse, o senhor podia ir para a convenção sem essa, eu não precisava ouvir que era agoniado. Mas Deus faz isto para lhe ensinar, para que você aprenda, e você não aprende de outra maneira. O irmão já percebeu quando você vai no banco? Você chega lá, abriu a porta, você começa a olhar a linha mais curta. Aí você vem para a linha curta, aí fica aqui esperando. De repente aquela linha longa começa a se mover, e a sua parada. Aí você olha, o que é que você faz? Você corre para cá. Quando você chega aqui na linha, esta linha para, e a sua começa a andar. E você olha, não, mas não é possível. E está chegando perto do caixa, aí você vem de rápido para cá. Quando você chega aqui, aí alguém na sua frente saca um saco de dinheiro desse tamanho para o sujeito contar. E você vê aquela outra linha andar, e você fica, é para lá, e é para cá, e vai para lá. Sabe o que Deus está lhe ensinando? Seja paciente. Deus está lhe ensinando a ser paciente. Esperei com paciência no Senhor. Quem é que tem paciência? Ele é médico, ele sabe. Todo mundo gosta de chegar e ser atendido rápido. E ele que não atenda. Todo mundo. Nossa pressa. E esta pressa faz com que a gente perca aquele tempo gostoso com Jesus. Nós lemos a Bíblia com pressa. Irmãos, vamos ler a Bíblia? Vamos. João 11, 35. Qual é o versículo, irmão? Jesus chorou. Só tem duas palavras só. Ninguém escolhe o Salmo 119, porque tem 179 versículos. Tudo é a pressa, tudo é rápido. Nós queremos que aconteça agora o que vai passar amanhã. E essa cultura de pressa destrói muito a nossa comunhão com Deus. Hoje eu estava de manhã no hotel e alguns irmãos me deram nomes para que eu orasse pelos seus filhos, pela sua família, e vários irmãos me deram uma lista longa. Eu disse, eu oro nome por nome, não decoro não, abro o olho, fecho um e deixo o olho aberto, e vou orando e colocando os nomes diante do Senhor. Mas é preciso tempo para orar. O irmão tem orado? Muita gente passa a semana inteira, não ora nem na hora da comida. É preciso orar. A oração, você destranca as portas do céu. Você deixa Deus falar a sua vida. Você tem orado, meu irmão. Você tem gasto um pouquinho de tempo. Quanta gente fica com um olhão ali na televisão, horas e mais horas. E fica o tempo todo, novela uma atrás da outra. O pastor está cansado de dar carteirinha para os noveleiros aqui. Que história é essa? E agora? O diabo está varrendo para dentro da sua casa o lixo, todo o lixo, através das novelas, picantes, novelas que defendem beijo gay, apologia ao homossexualismo, destruição da família. Essa é a agenda do inferno, essa é a agenda do diabo, e eu como crente não posso aceitar que esse lixo entre para dentro da minha casa.
E Deus me deu uma mão tão fácil de manejar e trocar o canal. Eu vejo se eu quero ver. Mas na hora de ler a Bíblia, onde está o tempo para ler a Bíblia? Onde está o tempo para se ajoelhar e orar e dizer: Senhor, abençoa o meu filho que está indo para a escola, está ouvindo aquela perversidade. A minha filha, Senhor, abençoa os meus parentes, abençoa meu esposo, a minha esposa, Senhor. Onde estão joelhos dobrados diante do Senhor? Joelhos dobrados, gente de pé. Pela graça do Senhor. Irmãos, depender do Senhor significa realmente nós sabermos que Ele está em controle. Certa ocasião, um avião estava indo para São Paulo e ali estava um menino sentado ali na primeira fila e ele estava desenhando. Aí o piloto anunciou: nós vamos entrar numa turbulência aqui da pesada. E o avião começou a balançar. Irmãos, nesta hora, quando você está dentro do avião e ele começa a balançar, você lembra tudo quanto é salmo. E havia um senhor nervoso, estava suando, ele não estava aguentando, o avião balançando, ele morrendo de medo. E ele olhou o menino desenhando. Ele não aguentou. Menino, você não está nervoso? Eu não. O senhor que parece que está. Ele olhando o menino e o avião balançando. Aí ele disse: menino, você não está com medo? Eu não. Eu não estou com medo, não. E desenhando, tranquilo, como se nada. E o menino desenhando, e o lápis subia, e agarrava o lápis aqui, desenhava e tal. E o homem com medo, o menino não. O homem não aguentou. Ele: me diga por que você não está com medo. O menino olhou para ele e disse: porque meu pai é o piloto. Quando Deus é o piloto da nossa vida, pode acontecer a turbulência que for, Ele sabe me levar ao aeroporto seguro. Eu vou chegar ao meu destino. Deus vai me conduzir na sua graça, no seu amor, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia nos diz claramente desta paixão de Deus por nós, deste conforto, desta proteção eterna. Então, dependa do Senhor. Como você pode entregar o seu caminho ao Senhor? Primeiro, dependendo dEle. Aprenda a depender de Deus nas suas decisões, em tudo. Mas eu gostaria de colocar uma segunda lição. Não só depender do Senhor, mas aceite a vontade de Deus como ela se manifesta. Oh, irmãos, esse é um problema muito sério. A vontade de Deus às vezes não confere com a minha vontade. Eu quero uma coisa, mas Deus olha e diz: não é assim. O que diz a palavra do Senhor: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Deus conhece as suas necessidades, Deus sabe, e a vontade dele sempre é a vontade melhor, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que diz o apóstolo Paulo. E quantas vezes nós não entendemos esta vontade de Deus? Quando eu cheguei no seminário, lá em Louisville, em 1981, levei 3 filhos, 2 meses, 2 anos e uma de 4 anos. Aí quando eles chegaram lá, eles disseram: papai, vamos comprar uma televisão. Eu disse: não, meu filho, não temos dinheiro para comprar televisão, não. Ah, pai. E aí começou um problema sério, que eles iam no televizinho. E eu pensei: o que eu vou fazer? Então eu tive uma ideia. Eu chamei os 3 e disse: olha, vamos fazer uma coisa. Vamos orar e pedir a Deus que nos mande a televisão. Uma televisão preto e branco. E todos os dias os 3 oravam: Senhor, manda a televisãozinha. A gente gostaria tanto de ter a televisão. E passaram-se os dias, eu recebi um telefonema. Era um estudante do seminário. É da Casa dos Santos? Sim. Olha, eu acabei de ser nomeado missionário para a Áustria. E eu tenho uma televisão aqui e eu gostaria de dar para uma família de internacional. Você aceita? Eu digo: meu filho, qual é o seu endereço? Aí corri lá. Ele embrulhou a televisão e eu trouxe a televisão. Cheguei em casa,
Coloquei ali, chamei os três, falei, agora nós vamos abrir o pacote. Abrimos o pacote. E aí eu liguei. Irmãos, que surpresa! Quando eu liguei a televisão, ela começou a funcionar. Era uma televisão a cores. Veja, quando você pede bênçãos a Deus, preto e branco, Ele coloca cores nas suas bênçãos. Ele lhe dá o melhor, porque assim é o nosso Deus. E nós aprendemos não só a depender de Deus, mas confiar na vontade do Senhor, que é boa, que é agradável, que se manifesta no tempo próprio. Ela não vem fora do tempo. Deus está acompanhando a sua vida e Ele sabe exatamente o que você precisa. Oh, irmãos, quantas vezes nós ficamos angustiados e não esperamos pela vontade de Deus. Quando eu estava no seminário, eu era seminarista na igreja do Engenho de Dentro. E então, eu estava na igreja à tarde, precisava voltar ao seminário, trocar de roupa e regressar. E ali na Conde de Bonfim, ali no Rio de Janeiro, passava o ônibus. E veio um ônibus de Cascadura. E eu já estava mais ou menos atrasado. E eu levantei o braço e o ônibus passou. Eu disse, Senhor, eu acho que o Senhor não percebeu que eu estou atrasado. Eu tenho 20 minutos para chegar na igreja. Orei, fiquei ali tranquilo. Aí veio um outro ônibus logo de imediato. Que alegria. Levantei o braço, o ônibus passou. Eu disse, Senhor, eu vou chegar atrasado. E veio um terceiro ônibus. E o ônibus passou. Aí eu já comecei a ficar irritado. Eu disse, mas não é possível. Deus vai me deixar chegar atrasado. E eu fiquei angustiado. Eu fiquei chateado. Dei um chute no poste. E fiquei falando comigo mesmo. Aquela angústia dentro de mim. Sem experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu estava mais nervoso, eu vi um ônibus, levantei a mão, aí o ônibus parou. Aí eu senti um alívio e entrei. Na hora de pagar, irmãos, na pressa, eu tinha deixado a carteira na outra calça. Aí o cobrador olhou para mim, eu já sei, pode passar por debaixo da roleta. Eu disse, Senhor, se é da tua vontade que eu passe por debaixo da roleta, eu vou passar. Quantas vezes Deus lhe faz passar por debaixo da roleta? Porque você fica angustiado, você não olha para a vontade dEle, você não busca o Senhor, você quer que as coisas aconteçam, e Deus diz, passe por debaixo da roleta. Há um pastor numa grande igreja, a primeira igreja batista de Atlanta, Charles Stanley, e ele estava fazendo um projeto extraordinário na igreja dele. A igreja tem mais de 20 mil membros. E então, quando ele estava envolvido naquele projeto, mas muito envolvido, foi parar no hospital. Aí lá no hospital ele começou a orar. Falou, Senhor, eu sou pastor. Deus disse, eu sei, eu te chamei. Mas Senhor, não é possível. Agora que eu estava envolvido com tudo isso aí, o Senhor me manda para o hospital? Aí ele ouviu a voz do Espírito. Você está muito preocupado com a obra do dono, mas nem um pouco preocupado com o dono da obra. Muitas vezes nós ficamos agitados e nos esquecemos de unir o nosso coração ao coração do Senhor. Eu disse, dependa do Senhor. Eu disse, aceite a vontade de Deus, não importa como ela se manifesta. Entenda o propósito do Senhor para a sua vida. Mas eu tenho mais uma lição. Diz a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isso significa você esperar pelo tempo de Deus. Nada vai acontecer na sua vida até que o tempo de Deus se manifeste. Você pode correr, pode tomar a decisão que for, mas se você não esperar pelo tempo de Deus, nada vai acontecer para o bem da sua vida. Quando eu estava no seminário, no 3º ano, eu queria casar. E eu fui no espelho, dei uma olhadinha na minha cara. Aí eu disse ao Senhor, Senhor, tem um pessoal aqui no seminário bem mais feio do que eu. E eles têm namorada. E eu não tenho, Senhor.
Irmãos, eu não entendi essa. Mas Deus estava trabalhando na minha vida. Aí Deus me mandou uma namorada. Eu fiquei contente, era bonitinha. Mas eu não ligava muito para esse negócio de etiqueta. E a moça era uma etiqueta só. Então eu a convidei para ir almoçar comigo. Passei no restaurante antes, seminarista, para ver o cardápio, para ver o preço, sou bobo. Levei a moça comigo. Quando eu cheguei lá, aí peguei a minha cadeira e sentei. Sabe o que ela fez? Ela ficou em pé do meu lado. Eu disse, você não vai se sentar? Ela disse, não. E eu disse, por quê? Ela falou, porque as boas maneiras dizem que o rapaz deve puxar a cadeira, sentar a moça, depois que ele senta. Eu olhei, irmão, eu não podia acreditar, pastor Ney. Literalmente eu vi fumacinha saindo aqui da minha cabeça. Na hora, terminou o jantar, eu nem engoli direito. Tanta raiva, pensando que ela acha que ela é para estar me ensinando. Eu levantei rápido e ela ficou sentada. Falei, e agora? Ela falou, agora você tem que voltar, puxar a cadeirinha, colocar de volta, fazer assim e me levar. Era uma atrás da outra. Deus estava me ensinando e eu não sabia. Eu não sabia. Deus não queria um pastor grosseiro, Ele queria alguém refinado no ministério. Já pensou? Aí ela me levou num jantar, serviram os pratos, e esse jantar especial, de repente comecei a comer. Quando eu levantei os olhos, só eu que estava comendo. Ninguém mais. Aí eu fui baixando o garfo devagarinho. Aí ela cochichou para mim, espere pelo mestre de cerimônia. Irmãos, onde que eu não aprendi a ter cerimônia na minha casa, agora tinha que esperar por um mestre de cerimônia. E aí, quando o dito cujo começou, todo mundo pegou. Oh, que sofrimento, irmão! Mas Deus estava me ensinando. Algumas áreas na minha vida precisavam ser trabalhadas, e uma era essa, e Deus estava trabalhando e eu não sabia. Um dia eu a convidei para mim na igreja, e nós pegamos o ônibus. E quando chegou o ônibus, aí eu peguei no braço dela e empurrei para dentro do ônibus, rápido assim. Ela parou, olhou para mim e disse, a etiqueta diz que o rapaz sobe, dá a mão para a moça subir. Irmãos, eu não aguentava mais. Mas Deus foi me ensinando. Aí depois que estava tudo prontinho, refinado, Deus disse, minha filha, pode ir, deixa ele em paz. Aí eu quase fiz um culto de gratidão. Mas aí, irmãos, veio a esposa que Deus tinha para mim, minha esposa agora. E a minha esposa, então, sempre gostou de um cavalheiro. Veja como Deus faz a coisa. Deus faz cada uma, irmão. Olha, Ele me preparou para aquela ali. Aí eu convidei minha esposa para ir jantar comigo, e nós fomos ao restaurante. Quando chegou lá, irmãos, eu peguei a cadeirinha rapidinho e fui sentar ela. Ela olhou para mim e disse, mas como você é cavalheiro? Eu disse, obrigado, Senhor. São áreas que Deus vai trabalhando na sua vida, você não sabe por quê. Ó, irmãos, Deus sabe, Ele cuida de cada detalhe, e Ele vai trabalhando na minha vida, na sua vida, e você se irrita, mas Deus está ali, você é servo dEle, você está dependendo dEle, você está buscando a vontade dEle, então espere pelo tempo dEle, espere pelo tempo do Senhor, as coisas vão acontecer na sua vida, não fique agoniado. Alguns irmãos aqui estarão lá na costa do Sauípe e vão ouvir essa história que eu vou contar lá também. Mas eu vou dizer aos irmãos,
quando eu comecei a namorar Margarete, eu nunca podia imaginar que Deus ia me dar aquela moça. Eu olhava para mim mesmo e me sentia pequenininho. Mas Deus prepara a gente para as coisas boas deste mundo. E eu orei e disse: Senhor, mande uma sereia. E Deus mandou, irmãos. Que maravilha. Mas olha, o Senhor me ensinou mais. Eu me lembro quando eu estava de olho nela, e ela percebeu que eu estava de olho, ela não quis mais falar comigo. Não quis. Eu não sabia por quê. Então Billy Graham veio pregar no Maracanã. E eu cheguei para ela, meio-dia, disse assim: você gostaria de ir na cruzada comigo hoje? Ela disse: eu vou na cruzada, mas não com você. Está bem. Todo mundo saiu, foi para a cruzada, eu me atrasei e saí. Quando eu fui saindo, ela estava sentada ali no seminário, ali no queijinho, ali na pracinha. Eu olhei e disse: mas você não vai à cruzada? Ela disse: não. Eu falei: ninguém te convidou? Ela falou: não. Eu falei: então vamos comigo. Ela falou: já que ninguém me convidou, eu vou com você. E ela foi. Aí eu parei o táxi, abri a porta de trás, pedi ela para entrar, fechei a porta e sentei junto com o taxista. Dei as costas para ela. E eu comecei a evangelizar o taxista. E ela ficou impressionada que eu não fui sentar lá atrás com ela. Irmãos, eu comecei a evangelizar. E eu fiquei tão entusiasmado em evangelizar aquele taxista que eu não percebi que ele passou uma vez, passou duas, passou três pelo mar. Foi o evangelismo mais caro da minha vida. Mas Deus estava trabalhando. Aí, irmãos, chegamos no Maracanã, começou aquela epopeia, aquela coisa grande, maravilhosa de louvor, e eu ali sentado ao lado dela, sentindo aquela alegria, não ouvindo nenhuma palavra do louvor, mas sentindo alegria, porque ela estava perto de mim. Até então eu não tinha dito nada, mas quando terminou a cruzada, nós fomos saindo no Maracanã, Deus mandou uma chuva, e nós não tínhamos guarda-chuva, então eu tirei o meu paletó, e coloquei na cabeça dela, cobri, e fui aqui ao lado levando chuva. Aí ela disse: você não gostaria de vir aqui embaixo? Eu disse: obrigado, Senhor, pela chuva. E Deus foi trabalhando nas coisas em seguida, tão pequenas, Deus foi trabalhando. Olha, a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, jovem. Você não sabe o que vai fazer na faculdade, não tem ideia ainda? Entrega o teu caminho ao Senhor, busque o Senhor. Deus está te chamando para o ministério, para ser um pastor, um missionário, estudar aqui no SEC. Você não sabe ainda? Sente, mas não está seguro? Entrega o seu caminho ao Senhor. Meu irmão, você vai comprar uma casa, vai comprar um carro, vai tomar uma decisão, entrega o seu caminho ao Senhor. Busque ao Senhor, lembre-se disso, dependa do Senhor. Aceite a vontade de Deus, não importa como ela se manifesta, mesmo que seja contrária à sua vontade, e espere pelo tempo de Deus. Deus tem o seu tempo e nada vai acontecer na sua vida até que o tempo dele chegue. E agora eu vou pedir, feche os seus olhos. Eu vou pedir que o irmão, pela fé em Jesus, feche os seus olhos. Eu sei que Deus falou ao seu coração nesta hora. Eu tenho certeza que o irmão está sentindo Deus falar de uma maneira maravilhosa, querendo que você coloque a sua vida diante do Senhor. Eu não sei se temos pessoas aqui que não são crentes, que estão conosco. Eu vou convidar você, se você ainda não é crente, a você colocar a sua vida diante de Jesus, entregar a sua vida ao Senhor nesta hora. Pastor, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, vou deitar, é aquele vazio, meu travesseiro fica cheio de lágrimas. Deus está falando: eu posso curar o seu coração, eu posso curar a sua alma.
Eu posso curar você. Venha a Jesus agora. Venha a Jesus agora. Alguém está afastado da sua igreja? Venha a Jesus neste momento. Diga a Jesus: eu estou afastado, Senhor, mas agora eu volto. E eu gostaria que nesta hora você tomasse uma decisão para o Senhor. Mas eu vou chamar os irmãos. Meu irmão, se você gostaria de depender mais do Senhor, colocando a sua vida, seu filho, a sua filha, a sua família diante do Senhor, você precisa se envolver, mas você precisa se comprometer. Não é só estar envolvido, mas comprometido com Deus. Eu vou pedir que você faça uma decisão nesta manhã. Muitos irmãos vieram à frente essas noites. Agora é o seu momento com Deus. Por isso eu peço que você fique em pé. Todos fiquem, vamos nos colocar em pé. Toda a igreja de pé agora. Toda a igreja em pé. E eu vou pedir agora. Se Deus está falando no seu coração, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de colocar você, a sua família, o seu filho rebelde, a sua filha. Eu gostaria de colocar o seu problema diante de Deus, a sua enfermidade diante do Senhor. Eu vou pedir que o irmão venha à frente aqui orar comigo. Vamos orar aqui. Vamos neste momento derramar a nossa vida diante do Senhor. Pastor, ore por mim. Pastor, eu preciso da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Venha à frente agora, venha, acenda embora. Irmãos, eu não posso esperar por crente, eu espero pessoas não crentes. Aqui, minha irmã, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Deus abençoe a irmã. Deus abençoe. Venha colocar a sua vida diante do Senhor. Pastor, eu estou cansado, é muito problema, é muita confusão na minha casa. Meus filhos precisam servir ao Senhor com alegria. E apresentai-vos ao Senhor. Você precisa colocar sua vida diante do Senhor. Deus abençoe, minha querida. Deus me abençoe. Venha agora. É o seu momento com Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Eu não posso ficar mais longe. Senhor, não aguento mais. É muito problema. Jovem, Deus está falando ao seu coração. Você não tem testemunhado pelo Senhor. Você não tem sentido alegria. Eu quero que você venha à frente e se comprometer com Jesus, dizendo: Senhor, eu quero entregar o meu caminho ao Senhor. Eu quero colocar a minha vida agora diante de Deus. Venha, irmão, venha agora, venha orar ao Senhor. Você está enfermo, venha trazer a sua enfermidade diante de Jesus. Não fique com ela. Não volte para casa sem entregar nas mãos de Jesus. O irmão vai tomar uma decisão. Já buscou o Senhor com todo o seu coração? A sua vida espiritual, o seu dom. O irmão tem dedicado a sua vida ao Senhor. O irmão tem colocado a sua vida diante de Deus. Realmente, Senhor, use a minha vida para a glória do Teu nome. Venha aqui agora, venha neste momento. É este momento de Deus para você. Não quero insistir, mas se Deus está falando, pode descer. Venha agora. Pastor, ore por mim. Eu entrego a minha vida ao Senhor. A minha família está diante de Ti. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, nós estivemos aqui falando sobre eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você já disse isso a Deus? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Jovem, você quer se casar? Você está noivo? Vai tomar um passo sério? Você tem buscado ao Senhor na sua vida? Você que está ali olhando na televisão, você que está ali no computador todo o tempo, você vendo coisas que não devia ver, porque não está buscando o Senhor, tome uma decisão. Eu vou mudar, eu vou viver para Jesus, eu vou servir a Ele, eu vou ser um crente fiel. Na escola se zombarem de mim, daí eu quero que todos saibam que eu sou servo de Jesus. Agora vem à frente. Você está frio, não tem orado, não tem lido a sua Bíblia, passa a semana toda, não lê um versículo sequer. Faça um compromisso agora com Deus, dizendo: Senhor, eu quero ler mais a Tua palavra. Quantos irmãos, quantas pessoas que estão retendo a sua contribuição, estão usando o que é de Deus, e Deus não te deu autoridade para você usar o que é dele. Não tem sido fiel na sua oferta. Quando vem missões, você tem dificuldade para ofertar, porque o seu coração não está junto com o Senhor. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do meu dízimo, Deus não precisa da minha oferta, mas Ele gosta e Ele fica feliz quando eu venho diante dEle dizendo: aqui está um pouquinho do muito que o Senhor tem me dado. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado. Esta é a palavra do Senhor para o seu coração nesta hora. E vamos orar neste momento. Vamos orar agora.
Ó Deus, Tu conheces as vidas, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está à frente aqui. Tu sabes o que vai em seus corações, Senhor. Ó Deus, nesta hora, eles estão diante de Ti quebrantados e dizendo: Senhor, segure a minha mão. Eu não posso sozinho fazer nada, mas eu posso depender da Tua graça, Senhor. E eu quero depender de Ti. Senhor, responda a oração que cada coração faz neste momento. Cada irmão, cada irmã, fortaleça a sua vida, a sua família, os seus filhos. Fortaleça, Senhor, ali no trabalho. Fortaleça, Senhor, no dia a dia. Ó Deus, que cada um viva uma vida para glorificar a Jesus e sentir a presença doce do Teu Espírito. Ó Senhor, nós colocamos cada um nas Tuas mãos. Eles precisam tanto da Tua misericórdia. O Teu povo aqui presente precisa tanto de Ti, Senhor. O Teu povo, o povo que Tu amas, o povo que chama pelo Teu nome, eles precisam tanto de Ti. Abençoe as famílias, abençoe os pais, abençoe os filhos que estão aqui presentes. Ó Deus, eu Te peço que Tu abençoes o Teu povo em nome de Jesus. Oramos, porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. E nesta hora, eu gostaria que cada irmão, cada irmã aqui presente, Pastor Ney, vem aqui à frente. Eu gostaria que você dissesse ao Senhor Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, aqui está a minha vida. Não, nada posso fazer sozinho, Senhor. Eu dou permissão que o Senhor opere na minha vida. Fortaleça-me, Senhor. Enxugue, Senhor, as minhas lágrimas. Conforte o meu coração. Neste momento o pastor Ney vai orar por você, o pastor desta igreja. Ele vai estender as mãos dele, rogando a bênção do Senhor por você, pedindo a misericórdia de Deus nesta hora. E nós vamos confiar que o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas. Senhor Deus, Tu conheces cada coração. Tu sabes, Senhor, aquilo que vai no íntimo de cada uma dessas pessoas aqui à frente. E elas se colocam no Teu altar, Pai. E nós suplicamos o Teu agir e a Tua intervenção. Elas estão Te dizendo, Senhor, que estão dispostas a confiar em Ti. Estão prontas a esperar em Ti. Estão prontas a experimentar a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Ó Pai, age nessas vidas. Opera, Senhor, a transformação que for necessária. Opera, Senhor, a restauração que for necessária. Que haja, Senhor, a renovação dos ânimos, das forças, do vigor. Que a Tua presença confortadora esteja com cada coração. Que a Tua sabedoria os dirija em cada decisão e em cada passo. Que essas vidas sejam alcançadas e abençoadas poderosamente por Ti e por Tua graça, que Tu realizes a Tua vontade nessas vidas. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.